Gravação iniciada, presidente. Ok. Vamos retomar então o julgamento dos processos desse dia 24/9, período das 14 horas. O item agora 216, processo final 2012-62, Antares do Brasil, produtos para a indústria gráfica. Relator Elcio Reis. Com a palavra, relator. Bom, são autos de infração de COFINS e PIS importação, bem como acréscimos legais, juros e multa, decorrente de importação não aparada pela redução a zero das alíquotas das contribuições PIS/COFINS e nem pela redução para 0,8 e 3,02 previstos respectivamente no artigo 8º, parágrafo 12, inciso 4 e parágrafo 10 da Lei 10.865/2004. São duas adições. De acordo com a descrição dos fatos dos autos de infração, o contribuinte impetrara mandado de segurança contra ato do inspetor-chefe da Alfândega da Receita Federal de Santos para que fosse determinado o desembaraço aduaneiro dos produtos importados por meio da DI 705. No mandado de segurança, o juiz deferiu o pedido de liminar mediante a realização de depósito integral em dinheiro, o qual, uma vez efetivado, teve o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e permitiu o prosseguimento do despacho aduaneiro. Os produtos importados encontravam-se identificados na DI como papel destinado à impressão de jornais e periódicos, com recolhimento das contribuições PIS/COFINS à alíquota combinada de 4%, nos termos do artigo 8º, parágrafo 10 e 12 da 10.865. Referido dispositivo legal, ainda segundo a fiscalização, veio a ser regulamentado pelo Decreto 571, de 2004, que estipulou que as importações albergadas pelas alíquotas diferenciadas somente poderiam ser fruídas por pessoas físicas ou jurídicas que importassem papel exclusivamente para a produção de periódicos ou que fossem fornecedores de indústria que explorasse a atividade de publicação de periódicos, tendo os lançamentos de ofício decorrido do fato de que o importador não se enquadrava em nenhuma das hipóteses do decreto para a fruição da redução das alíquotas. Posteriormente, o decreto 6842 de 2009, artigo 1º, parágrafo 1º, incisos 1 e 3, condicionou a fruição da alíquota zero para o papel destinado à impressão de jornais aos importadores que fossem empresa jornalística, editora gráfica de jornais ou empresa estabelecida no país como representante da fábrica estrangeira do papel para venda exclusiva à empresa jornalística, editora e gráfica de jornais. Em relação ao papel destinado à impressão de periódicos, como informou a fiscalização, o decreto 6842, artigo 1º, parágrafo 1º, 1, 2 e 3, restringiu a fruição da alíquota zero ao importador que explorasse a impressão de periódicos utilizando papéis classificados, dentre outros, no Código 4810-1989, ou empresa estabelecida no país como representante da fábrica estrangeira de papel, para venda exclusiva a empresas nacionais que explorassem a impressão de periódicos utilizando papéis classificados no mesmo Código. Por fim, registrou a fiscalização que, não obstante a existência de depósitos judiciais integrais vinculados ao mandado de segurança, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da exigência fiscal registrada no Siscomex em 11 de 11 de 2011, e do prosseguimento do despacho aduaneiro, o fato é que a discussão então travada girava em torno da legalidade das exigências listadas nos decretos para a fruição da redução da alíquota das contribuições incidentes na importação do papel. Na impugnação, o contribuinte requereu em preliminar a anulação dos autos de infração em razão do entendimento do STJ de que a existência de depósito integral impediu o lançamento tributário. É o RESP 1.140.956. E, no mérito, o cancelamento da multa de ofício por se tratar de lançamento para prevenir a decadência. Ou ainda, o cancelamento integral dos autos de infração em razão do fato de que os decretos regulamentadores haviam extrapolado a competência atribuída por lei, conforme doutrina e jurisprudência do TRF-5. Informou também o impugnante que ele era o proprietário da marca Novatec, tendo a empresa exportadora manufaturado o papel por encomenda do importador. O acordo da IJ que julgou improcedente a impugnação restou emendado da seguinte forma: está aí a DRJ aplicou concomitância, né? E também enfrentou uma parte do mérito aqui. Cientificada a decisão de primeira instância 1 de 7 de 2016, contribuiu interpôs recurso voluntário em 28 de 7 de 2016 e requeriu a anulação dos lançamentos de ofício em razão da existência de depósito judicial dos valores supostamente devidos ou, alternativamente, o cancelamento da multa de ofício
por força do contínuo artigo 63 da Lei 9.430/96, repisando os argumentos de defesa. Aduziu o recorrente que os seus argumentos não haviam sido devidamente analisados pela autoridade julgadora de primeira instância, não tendo mérito sua defesa sido conhecido em razão de um entendimento que extrapolava o teor da impugnação, pois o seu pedido no âmbito judicial não abrangia a questão relativa à redução das alíquotas. É o relatório. Ao voto. Voto. Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração em que se exigiram COFINS importação e PIS importação, bem como os acréscimos legais, decorrendo da importação não aparada pela alíquota zero e nem pela redução das alíquotas. Inicialmente, mostra necessário enfrentar a prejudicial de mérito apontada pelo julgador de primeira instância relativamente à alegada concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa. De acordo com a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo recorrente, buscou-se a tutela jurisdicional em relação às seguintes matérias: a determinação da liberação de mercadorias importadas pelo impetrante, sem a exigência de alíquota combinada de 9,25% do recolhimento do PIS/COFINS. A Lei 10.865/2004 previu a redução da alíquota da contribuição ao PIS para 0,8% e da COFINS para 3,2%, defazendo a alíquota de 4% na importação de papel destinada à impressão de periódicos, sendo que a autoridade coatora, em completa afronta ao quanto determinada a legislação federal, está exigindo o pagamento das contribuições sem a respectiva redução. A autoridade coatora entendeu que o impetrante não cumpriu o quanto determinado no decreto 5171, que veio a regulamentar a aplicação das isenções referente a papel destinado à impressão de periódicos. Decreto esse ilegal em razão de restrição à redução da alíquota. Em 17 de 1 de 2012, o recorrente peticionou junto à Justiça Federal, requisitando que os efeitos da liminar concedido fossem estendidos ao produto da adição 1, e informou ao juízo que a Associação Nacional de Distribuidores de Papel, ANDIPA, havia obtido decisão liminar reconhecendo a não aplicação do decreto 5171, relativamente à redução das alíquotas das contribuições. Em 12 de março de 2015, o Tribunal da Terceira Regional Federal julgou a apelação do recorrente, decidindo pela licitude dos decretos 571 e 6842, por se encontrarem em estrito cumprimento a seu poder regulamentar. O recorrente, por seu turno, aduz que o seu pedido no âmbito judicial não abrangia a questão relativa à redução de alíquotas. A alegação é essa que, conforme se pode verificar dos dados da ação judicial acima destacados, não corresponde à realidade. Nesse sentido, nos termos da súmula CARF número 1, não se deve conhecer do recurso voluntário na parte relativa à mesma matéria levada à apreciação do Poder Judiciário. Registro nesse ponto que a alegação do recorrente de que ele era o proprietário da marca Novatec, tendo a empresa exportadora manufaturado o papel por encomenda do importador, não se fez acompanhar de maiores esclarecimentos e nem de elementos probatórios que a pudessem confirmar, razão pela qual ela não merece maior aprofundamento nesta análise. Resta, portanto, analisar somente a alegação do recorrente de que o STJ decidira que, havendo depósito integral, o lançamento tributário não podia ser realizado, é o RESP 1.140.956, bem como o pedido de cancelamento da multa de ofício por se tratar de lançamento para prevenir a decadência. Eis a emenda do RESP. Aí vou ler aqui o RESP. Óbice a propositura da execução fiscal. Vou ler só o que está em negrito. O depósito montante integral do débito, nos termos do artigo 151.2 do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, artigo 151 do CTN, impedem a realização pelo fisco de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração. A cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e a aplicação da multa... isso aqui tem que... O processo de cobrança do crédito tributário, você vê que está falando só do processo de cobrança, né? Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo têm o condão de impedir a lavratura de auto de infração. Conforme se verifica do excerto supra, a decisão do STJ se refere à execução fiscal e ao crédito exequendo, tendo o próprio tribunal diferenciado no item 3 da ementa acima transcrito a cobrança judicial da cobrança administrativa mediante a lavratura de auto de infração, cuidando o item 4 do impedimento da lavratura de auto de infração do crédito que já se encontra em execução e cujo valor foi objeto de depósito judicial, crédito exequendo.
Essa decisão do STJ encontra-se em consonância com o artigo 151.2 do CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no caso de haver depósito em montante integral. Nesse sentido, para que se possa suspender a exigibilidade, o crédito tributário deve se encontrar constituído. Se o depósito judicial substituísse o lançamento de ofício, ele deveria se encontrar regido no CTN no capítulo da extinção do crédito tributário, e não no capítulo da suspensão. Destaque-se que, nos termos do inciso 6º do artigo 156 do CTN, o depósito somente extingue o crédito tributário quando de sua conversão em renda do ente tributante. Quanto à possibilidade de dispensa da exigência da multa de ofício, o artigo 63 da 9430 assim dispõe: na concessão de crédito tributário destinado a prevenir decadência, relativa a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos 4 e 5 do artigo 151 do CTN, não caberá lançamento de multa de ofício. No dispositivo supra, constata-se que, havendo liminar e mandado de segurança, como no presente caso, não caberá lançamento de multa de ofício na concessão do crédito tributário destinado a prevenir decadência. A DRJ manteve a multa de ofício amparando-se no ABI 18/2004, que assim dispõe. Artigo único. O disposto no artigo 63 da Lei 9.430 não se aplica na hipótese de suspensão de exigibilidade de crédito tributário decorrente da concessão de medida liminar e mandado de segurança impetrado contra exigência formulada no curso do despacho aduaneiro de importação, tendo em vista que a exclusão da espontaneidade do importador em consequência do início do despacho aduaneiro por meio do registro da DI no sistema integrado do comércio exterior. Na hipótese de a medida liminar ser concedida preventivamente, antes do início do despacho de decisão de importação, não caberá lançamento de multa de ofício na concessão do crédito tributário destinado a prevenir a decadência. Como no presente caso, a liminar do mandado de segurança foi concedida no curso do despacho decisório, conforme consta da descrição dos fatos do auto de infração, quando já se encontrava excluída a espontaneidade do importador, a multa de ofício deve ser mantida, em conformidade com a ADI 18/2004 supra, e o artigo 7º, inciso 3 e parágrafo 1º do Decreto 70.235, verbos. O procedimento fiscal tem início com, inciso 3, o começo do despacho aduaneiro da mercadoria importada. Parágrafo 1º. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos autos anteriores, e independentemente de intimação a dos demais envolvidos das infrações verificadas. Diante do exposto, voto por não conhecer de parte do recurso voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa e na parte conhecida por lhe negar provimento. Ok. Leonardo Andrade. Acompanhe o relator. Macedo. Com relator. Laércio. Com relator. Mara. Com relator. Márcio. Com relator. Pedro. Só uma sugestão. O senhor, você fez a base legal da súmula 5, mas que eu vi que você acabou não citando ela. Súmula 5? Ela é sobre o quê? Dos juros, depósito integral. Ah, não, mas aqui não se controverte sobre juros, não. Ah, mas você não está falando que houve É só sobre a multa. Ah, é que eu vi você falando que houve depósito integral, tal. Pois é, mas foi no prazo da ação judicial. Ah, então não se discute juros aqui, não. Discute juros, tá bom. Não. Acompanha. Obrigado. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, então, não conhece de parte do recurso em razão de concomitância, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Esse é o item 216. Presidente. Sim? Eu te passei aquela mensagem, se puder só dar uma pausinha para eu poder dirimir aquela dúvida. Vamos só inverter. Vamos julgar agora o 222, Petrobras, do Pedro. Vamos, na pasta. Ainda bem que você tomou essa medida, Paulo, que eu continuo sem conseguir gravar a pasta T.
pessoal, vocês podem abrir a minuta que está escrito Petrobras 2795, outubro 2019. Por favor. Eu vou acompanhar só de ouvido, porque eu não consigo acessar a pasta inteira. Tá, Elcio. Eu vou... Tá vazia a tua pasta, Pedro. Vazia? Espera. Não tá não. Não. Só um pouco. Tá não. Conseguiram abrir a minuta? Conseguiu, Márcio? Conseguiu, Lárcio? Agora tá carregando aqui. Agora carregou. Tá. Aqui é um processo que discute o crédito, tá bom, gente? De compra eletrônica. Né? Que o contribuinte fez o pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI, acumulado no final do trimestre de abril de 2001, apurado pela filial, no município de Betim, Minas Gerais, pela Lei 9779, de 99, artigo 11. Nada mais é do que o aproveitamento de crédito IPI nas aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos NT, classificados na TIP como NT. Tá? O despacho decisório negou, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e a gente está julgando aqui o recurso voluntário. De uma forma geral, a base aí do processo aí é essa, né? Aí a nossa turma converteu o julgamento em diligência para cumprir o seguinte. A recorrente informa os andamentos judiciais mais importantes após a decisão que concedeu a tutela antecipada e junte cópia aos autos, bem como junte cópia do processo que versa sobre o auto de infração de folhas 504. Eu fui o relator, né? Aí em folha 622 seguintes, o contribuinte juntou as principais decisões judiciais, né? Então, por que a gente tinha baixado em diligência? Porque ele tinha ganhado uma antecipação de tutela para justamente aproveitar crédito de IPI na aquisição de produtos imunes, certo? Ele tinha uma decisão judicial que antecipou a tutela, permitindo aproveitamento de crédito na aquisição de produtos imunes. Ele tinha isso. Aí eu trouxe para a turma, a gente falou, mas é uma antecipação de tutela, né? A gente tem que ver isso aí. Como é que se desenrolou esse processo aí. A decisão é bem antiguinha, né? Então foi nesse sentido aí que a gente baixou em diligência. Então esse é o relatório, presidente. Pode ir pro voto. Presidente, antes de ir para o voto, eu vou pedir 30 segundos, só para eu passar rápido no banheiro. Pode ser? Bem rápido mesmo.
30 segundos não vai dar para lavar a mão, não. Ó, tá gravando. Não sei se vocês viram, dá para votar agora no Prêmio Bulhões Online, abriu lá no SGI. O que é isso? Aquele Prêmio Bulhões lá dos destaque do conselheiro, funcionário, uma coisa assim. Ah. A Tati ganhou ano passado. É? Olha, que chique. Ganhou alguma coisa? O tio Valdir ganhou também. É? Ganha uma medalhazinha. Ah, a medalha. Pode pôr no currículo, né? Não, mas é um conhecimento institucional, né? E a gente que vota mesmo. Não, eu acho legal. Não, eu tô brincando, mas eu acho legal, porque é um incentivo, né? Passando para o voto, vamos lá. Passando para o voto, aí eu conferi as decisões judiciais todas, né? Obrigado pelo intervalo aí, pessoal. Então, em que pese, vamos lá, em que pese existir decisão judicial, né, que antecipou a tutela recursal para afastar os efeitos da ADI 5 de 2006, que era que impediu o aproveitamento de crédito, né, na aquisição de produtos CNT, o resultado final do processo judicial não socorre o contribuinte, né? E aí eu vou explicando, conforme decisão lá judicial, por esse 421, proferida sobre o agravo, no âmbito do TRF, primeira região, a tutela foi realmente antecipada, tudo bem, conforme exposto a seguir, né? E nesse momento, ao afastar essa ADI, a decisão judicial recuperou a aplicação do artigo 95 do RIP de 2002 e a aplicação do artigo 4 da IN-SRF 3399. Recuperada essa legislação, uma vez que o ADI servia para afastá-la, né, o contribuinte teve direito à utilização do credor, mesmo nos casos de imunidade. O produto em questão, e aqui isso é importante, que é a emulsão asfáltica. É um produto derivado do petróleo e, por isso, deve ser imune, né? Conforme a disposição do artigo 18 do RIP de 2002. Aí eu transcrevo ele aqui, né? Acontece que, apesar dessa introdução aí que eu fiz, e dessa tutela antecipada, né, após essa diligência que a gente baixou, foi possível verificar que as decisões judiciais seguintes modificaram a antecipação dessa tutela e alteraram para o seguinte dispositivo, tá? Transcrevo aí para vocês. Olha só. Isto posto, descido lá, o TRF, né? Verifico a alegada contradição e tal. Mencionei que seria, o juiz falando, né, que seria de produtos isentos e não tributados, quando o exato teor da lei é de inclusive produtos isentos ou tributados a alíquota zero. Assim, acordos em caso de declaração para corrigir o material. Tal. Ou seja, o produto imune que antes tinha sido objeto lá da tutela antecipada, né? Vocês podem ver que ele usa a palavra imune lá no comecinho, lá, na tutela antecipada. Né? Deixou de ser objeto dessa tutela antecipada. Tanto que, bem lembrado, aqui não é nem o contribuinte recorrendo, tá? É o Sindicom, é o sindicato da categoria dele aí, sindicato patronal.
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes. Então, aí, o Sindicom, ele tentou reverter no Poder Judiciário essa modificação, mas não obteve êxito, né? Transcrevo decisão das folhas 626. Então, negou provimento à apelação do Sindicom. Ó, olha só o que dizem. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicom em face da sentença tal que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução de mérito em feito no qual se pretendia o reconhecimento do direito aos benefícios fiscais do artigo 11 da Lei 9.779, relativamente a produtos amparados pela imunidade. E aí, em seguida, a decisão nega provimento. E assim vai. Ó, o Sindicom continua recorrendo. Aí o TRF julgou novos embargos. E deixou claro que aquela antecipação de tutela não deve ser aplicada a produtos imunes. Está aqui, reproduz a emenda aqui para vocês, ó. A Lei 9.779 só autoriza o aproveitamento só de IPI decorrentes da aquisição de MP, PI e ME, né? Se aplicados na industrialização do produto final em caixa alta isento ou tributado a alíquota zero. Entendimento que, todavia, não se estende ao produto final não tributado, no caso imune, está escrito ali. Ou seja, perdeu, né? Ele não tem aí todos os recursos do Sindicom negados, né? Logo, o aproveitamento de crédito de PI na aquisição de MP, PI e ME para produtos imunes derivados do petróleo não está amparado por decisão judicial. Então, se ele não está amparado, não tem concomitância. A gente tem que julgar. E esse caso é muito simples. A gente julgar, porque a súmula CARF número 20 proíbe o aproveitamento de crédito nesses casos. Então, o voto é para conhecer e negar provimento. Ok. Elcio. Bom, eu estava vendo aqui, a questão é a seguinte, parece que foi refeita a escrita fiscal dele, né? Ele não apurava imposto porque considerava que era imune. Aí a fiscalização apurou que não era imune, que a emulsão asfáltica lá tem o código da TIP lá que é tributado a 5%. E refez a escrita fiscal dele e ao invés de dar para ele o crédito que ele queria, fez o autolançamento em outro processo. Esse auto de infração no outro processo, segundo consta da decisão da DRJ, ele já transitou em julgado e foi, inclusive, já foi para a Procuradoria, para a dívida ativa. Então, quer dizer, o mérito já tinha resolvido ali, né? Porque o auto de infração foi mantido. Então, não tinha direito nenhum, então. E com mais essas questões que o Pedro está trazendo, então eu vou acompanhar o relator, mas pelas conclusões. Porque, para mim, a questão morreria previamente a essa ação judicial. Ok? Eu não sei, eu acho que a gente concorda, Elcio, porque eu estou falando que não tem concomitância também. Não, mas eu acho que eu nem chegaria na questão da concomitância, porque o processo do auto de infração dele, em que se decidiu pela não imunidade dele, já transitou em julgado na esfera administrativa, já está na Procuradoria da Fazenda. É que a gente baixou em diligência justamente para ver se tinha concomitância ou não, entendeu? É que aí, como baixou, eu tenho que mencionar. Sei. Mas posso... Não, eu não estou contra seu voto, não. Tá certo seu voto.
Eu só vou votar pelas conclusões, porque tem essa outra questão que, para mim, já resolveria só com ela, Mas antes da resolução. Não, pode votar pelas conclusões, mas eu acho que eu vou mencionar o julgamento do auto de infração, importante também, né? Bom, se você mencionar o julgamento do auto de infração da forma que consta lá, se você concordar com o que a DRJ está falando, né, aí não é pelas conclusões, não. Eu acompanho você. Tá. Então menciono. É mais um ponto, né? Só ajuda, né? Só reforça. Só ajuda, Elcio, Ok. só uma pergunta. O Elcio que viu, no julgamento do auto foi aplicada a súmula 2 lá? Eu acho que no julgamento do auto, ele perdeu o prazo. Quer ver? Deixa eu ler aqui na DRJ lá, deixa eu ver se eu consigo achar lá de novo. Então não é a mesma situação que nós julgamos esses dias aí processo de derivado de petróleo lá também e aplicaram a súmula 2 do CARF, né? Qual é a súmula 2? Porque nós não poderíamos superar a questão da... Constitucionalidade. É isso. O decreto, né? Também se resolveria por essa questão aí também. Também. Pode ser. É porque o decreto é parte dessa súmula 20 do CARF, né? Ajudou a decidir essa súmula 20. Que no caso ele não pede a inconstitucionalidade ilegalidade do decreto, entendeu? Mas é o mesmo encaminhamento. Sim. Vai dar o mesmo resultado. Você se concentrou no que foi alvo realmente da diligência. A diligência foi mais para ver se tinha concomitância. A concomitância. Né? Porque o que a gente tinha antes lá era só a decisão antecipando a tutela para ele, para produto imune. Só que aí depois ela foi reformada e justamente tirou só o imune. Né? Aqui, eu posso ler o trecho da decisão da DRJ que ela fala sobre essa questão que eu levantei? Pode? Claro. Então aqui ela fala, ó, os saldos credores originalmente apurados se converteram em saldos devedores, cujos valores apurados não alcançados pela decadência foram objeto de lançamento por intermédio da auto de infração no processo final 78. Da leitura do extrato do processo final 78, do auto de infração, se verifica ter sido o processo enviado à PGFN em 2008, encontrando a situação com inscrição ativa não ajuizável. Em decorrência dos saldos devedores apurados em condição da escrita fiscal, o auditor opinou pelo indeferimento do pedido de sua totalidade, o que foi acatado por despacho decisório. Então, assim, na minha opinião, só isso aqui já matava. Bom, você está aderindo ao voto agora do Pedro, é isso? Tá. Leonardo? Acompanho. Leonardo Macedo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Mara? Entendi. Acompanho. Márcio? Acompanho, presidente. Pedro não vota. E eu também acompanho. Então, unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 222, processo da Petrobras. Eu não havia falado, mas o 218 até o 221 são todos da Zuc Stone Limitada. Foram retirados de pauta por solicitação do contribuinte. Elcio, você está pronto para o 217? Eu já mandei por e-mail para vocês. Ok. Inclusive, eu vou ter que abrir pelo e-mail que eu mandei, porque nem a pasta local aqui agora eu estou conseguindo abrir mais. Tá. Laércio, vendo a razão social do interessado, ele comunicou que ele estaria impedido nesse processo. Já consultei e pelo horário não há mais disponibilidade de
conselheiros que poderiam estar substituindo. Então, votaremos com 7. Então já retorno, presidente, enquanto vocês julgam o caso. Tá, depois você já retorna com os seus. Tá. Vai fazendo um resumo aí para ficar bem rápido. Os meus talvez demorem um tanto, Gil, só antecipando. Tá bom. Esse aqui eu já vou avisar um pouco, ele é um pouco complexo. Pode começar? Pode começar. 217 é um recurso de ofício, Fazenda Nacional, interessado Fundação Universidade do Contestado Campus Canoinhas. Contestação já vem no nome. Final do processo 2010-13. Com a palavra, relator. Então, trata-se de recurso de ofício, decorrente da decisão da DRJ, que julgou procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, impugnação essa manejada para se contrapor à suspensão da imunidade tributária, isenção, conferida às entidades de assistência social. Os autos de infração da COFINS e da contribuição para o PIS presentes nos autos decorreram do fato de o contribuinte, não obstante ser detentor do certificado de entidade beneficente de assistência social, não possuir o ato declaratório de concessão de isenção previdenciária, o que impedia o reconhecimento da isenção pretendida. Após o início da ação fiscal, a repartição de origem expediu o ato declaratório executivo DRF-JOI 144/2010, cancelando a isenção no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2008, em razão do descumprimento das obrigações previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, bem como das obrigações acessórias dela decorrente, e do não pagamento da contribuição para o PIS/PASEP incidentes sobre a folha. Na impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência do ato declaratório, arguindo o seguinte: em observância dos termos previstos no artigo 32, parágrafo 1 da Lei 9.430, relativamente ao rito para suspensão do benefício. O conhecimento da suspensão se dera somente após consulta ao referido ato declaratório, sendo desconhecidos os fatos e a infração que ensejaram a sua expedição, o que prejudicava a sua defesa. A ação fiscal se iniciara quando ainda se mantinha em pleno gozo da imunidade de isenção. Protocolizou-se em 4 de 11 de 2009 pedido de adesão ao parcelamento de débitos instituído pela Lei 11.941, com o propósito de regular os débitos com vencimento até 30 de outubro de 2008, sendo que a Receita Federal do Brasil não havia ainda disponibilizado os recursos necessários à informação dos débitos a serem consolidados. Sua atividade fim, em consonância com o Estatuto, se consubstanciava na promoção da educação básica, educação superior e demais áreas, tratando-se de uma instituição de ensino superior sem finalidades lucrativas, o que lhe assegurava o direito à imunidade condicional, uma vez cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN. O ato declaratório não poderia ter sido emitido, haja vista que a matéria se encontrava sob discussão judicial, conforme os embargos à execução tais, ação declaratória tal, ação civil pública tal e ação cautelar tal, todas em fase de recurso de apelação junto à segunda vara civil da comarca de Canoinhas. A expedição do ato declaratório executivo no 144 se fundamentou em leis ordinárias, que não podiam suplantar o dispositivo de lei complementar, no caso, o CTN. O acordo da RJ que julgou procedente a impugnação restou emendado nos seguintes termos: normas processuais, instituições isenta, PIS/PASEP, COFINS, lançamento e não observância do artigo 32 a 9.430, nulidade. A inobservância por parte do fisco do rito previsto no artigo 32 da Lei 9.430, que condiciona a atividade de lançamento ao prévio e regular processo de suspensão de isenção, é vício insanável e contamina o auto de infração. O julgador de primeira instância consignou que, inobstante o descumprimento por parte do interessado dos requisitos à fruição do benefício, a administração tributária não respeitou o rito imposto pela Lei 9.430, tendo expedido o ato declaratório sem a prévia notificação do contribuinte e a abertura de prazo para apresentação de alegações e provas, fato esse que tornava nulo o ato administrativo de suspensão. Registrou ainda o julgador que os lançamentos de ofício haviam sido efetuados antes da efetivação do rito da suspensão,
o que contrariava o artigo 32, parágrafo 6º da 9430, razão pela qual tornaram-se nulos também os autos de infração. É o relatório. Voto. O recurso de ofício deve ser conhecido por se referir à exoneração de crédito tributário em valor superior ao limite de alçada vigente nesta data. O recurso decorre da decisão da DRJ, que julgou procedente a impugnação do contribuinte acima identificado, impugnação essa manejada para se contrapor à suspensão da isenção conferida às entidades de educação. A decisão da DRJ se fundou em dois pressupostos, a saber, a nulidade do ato administrativo de suspensão da isenção em razão da inobservância do rito e a nulidade dos autos de infração por terem sido lavrados antes da efetivação da suspensão. Constata-se que a fundamentação legal da decisão é o artigo 32 da Lei 10.430, VEPS. Aí, aqui fala, né, que a suspensão da imunidade tributária será precedida de notificação fiscal, autorizando a produção de alegações e provas, decidirá sobre a procedência das alegações, efetivada a suspensão, lavrará o auto de infração. Então, esse é o rito. Primeiro, promove a suspensão com contraditório, ampla defesa, efetivada a suspensão, aí é que se lança o auto de infração. Nos termos do parágrafo 6 do artigo 32, acima transcrito, aplica-se à suspensão das isenções condicionadas, como a controvertida nesses autos, o mesmo rito ali previsto para a suspensão da imunidade, no qual se deve observar a seguinte sequência. Constatada a inobservância dos requisitos legais da fruição do benefício, a entidade deverá ser notificada dos fatos apurados e da ocorrência da infração, sendo-lhe franqueado o prazo de 30 dias para apresentar alegações e provas. A autoridade administrativa decidirá sobre a procedência das alegações e, sendo o caso, expedirá o ato declaratório suspensivo, franqueando-se mais uma vez à entidade o prazo de 30 dias para apresentar a impugnação. A fiscalização, sendo o caso, lavrará o auto de infração, cuja impugnação deverá ser reunida para julgamento em conjunto, com a impugnação do ato declaratório suspensivo. No presente caso, a entidade foi cientificada do termo de início do procedimento fiscal em 21 de setembro de 2009, para apresentar documentos societários, livros contábeis, planilhas e documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos da isenção, tendo apresentado resposta e parte dos documentos solicitados em 23 de 2 de 2010. Em 7 de 4 de 2010, o auditor propôs à chefia imediata a suspensão da isenção, relatando os fatos apurados após o início da ação fiscal, com destaque ao descumprimento pela entidade de obrigações tributárias principais e acessórias. Em 13 de 4 de 2010, o recorrente foi cientificado da intimação número 2, informando a disponibilização para a retirada dos livros de área e razão, já auditados, bem como a continuidade da ação fiscal, sendo então requerida a apresentação de planilha de apuração da COFINS e do PIS, nada sendo dito sobre a pretendida suspensão da isenção. Em 19 de 4 de 2010, o delegado da Receita Federal expediu o ato declaratório executivo 144, suspendendo a isenção e a imunidade de tributos a cargo do ora recorrente. Em 5 de 5 de 2010, foi cientificado do ato declaratório, ocasião em que lhe foram pedidos novos documentos e informações acerca da auditoria que se encontrava em andamento, vindo a impugnar o ato declaratório em 24 de 5 de 2010. Ainda não tinha auto de infração. Em 1 de 6 de 2010, o recorrente foi cientificado dos autos de infração da contribuição para o PIS e da COFINS. Considerando as informações de supra, é possível constatar que, inobstante o fato de que o recorrente se encontrava sob ação fiscal durante todo o período ali referenciado, não se obedeceram na expedição do ato declaratório de suspensão da isenção os dispositivos do artigo 32 da 9430 acima transcrito, tratando-se, portanto, de procedimento nulo, conforme decidir a delegacia de julgamento, dada a ocorrência e cerceamento do direito de defesa. Contudo, e não obstante a DRJ ter considerado impugnados os autos de infração da COFINS e do PIS, não consta dos autos nenhuma impugnação desses lançamentos. Quando, em 24 de 5 de 2010, o recorrente apresentou a impugnação ao ato declaratório, ele ainda não havia sido cientificado dos autos de infração, não podendo, portanto, tê-los impugnados naquela ocasião. A esse respeito, assim se manifestou a DRJ. No que diz respeito aos lançamentos, novamente o artigo 32 da 9430 acima transcrito é taxativo quando, após definir o rito da suspensão, prevê em seu parágrafo 6º que somente após a efetivação da mesma é que a fiscalização dos tributos federais lavraria o auto de infração. Em consequência, nulos também os autos de infração lavrados, uma vez que a atividade de lançamento estava condicionada ao prévio e regular processo de suspensão de isenção.
Veja-se que a DRJ declarou a nulidade dos autos de infração por considerar que eles haviam sido lavrados anteriormente à suspensão da imunidade de isenção, não se dando conta que, na data da ciência dos lançamentos, o contribuinte já havia impugnado o ato declaratório suspensivo da isenção, encontrando-se o procedimento, portanto, em conformidade com o parágrafo 6 do artigo 32 da norma 430, anteriormente reproduzido. Por não constar dos presentes autos impugnação aos lançamentos de ofício, não pode, por conseguinte, os órgãos administrativos judicantes se manifestar a esse respeito, pois em relação a eles não se formou a lide. Logo, em conformidade com os artigos 14 e 17 do 70.235, a fase litigiosa deste processo foi formada apenas em relação ao auto declaratório suspensivo da imunidade de isenção, não tendo se tornado controvertidos os autos de infração por ausência de impugnação. Conforme leciona James Marins, a impugnação formaliza a existência da lide tributária do âmbito administrativo, conflito de interesse entre a fazenda pública e o contribuinte, deduzido administrativamente, e transmuta o procedimento administrativo preparatório do ato de lançamento em processo administrativo de julgamento da lide, passando a existir ao contribuinte as garantias condicionais legais do procedural due process. Não constando dos autos, impugnação aos autos de infração, e não existe lide a ser julgada quanto a eles. Essa conclusão encontra consonância com dois argumentos encetados por então impugnante, a saber, a existência de ações judiciais em que se discute a imunidade de isenção das contribuições para a Seguridade Social, o que configura concomitância da discussão da matéria nas instâncias administrativa e judicial, e a intenção do recorrente de incluir seus débitos em aberto até o ano calendário de 2008 no parcelamento instituído pela Lei 11.941. Não tendo sido impugnados, os autos de infração somente podem ser revistos pela própria autoridade administrativa, e apenas nas hipóteses previstas no artigo 149 do CTN. Nesse sentido, voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício para cancelar a declaração da DRJ de nulidade dos autos de infração, por não se tratar de matéria controvertida nos autos, mantendo-se tão somente o reconhecimento da nulidade do ato declaratório 144 de 2010. É como voto. Obrigado. Então, conselheiro, está anulando os dois, tanto o acordo quanto também o ato. Não. O ato já foi anulado pela DRJ. Eu estou mantendo. Ele só está mantendo a anulação do ato declaratório. O acordo RJ não. O problema é que ele só impugnou o ato declaratório, ele não impugnou o auto de infração. Inclusive, quando ele impugnou o ato declaratório, ele ainda não tinha recebido o auto de infração. Então não tinha como ele impugnar mesmo o auto de infração. E aqui só tem a lide em relação ao auto declaratório. A DRJ anulou esse ato declaratório porque não seguiu os trâmites da lei. Eu mantenho essa anulação. Mas aí ela falou, avançou e falou, aí vou anular também os autos de infração. Só que os autos de infração o contribuinte não impugnou neste processo. Se impugnou em outro. E qual é o efeito disso para ele? Contribuinte? E qual vai ser o efeito para o contribuinte? O contribuinte, o efeito vai ser que o auto continua vigente. É. Mas como ele tem ação judicial, está discutindo, né? A DRF vai ter que esperar a ação judicial para poder exigir dele. Mas se o auto não obedecer o rito previsto lá do parágrafo 6º... Mas o contribuinte não impugnou os autos. Pois é. Fiquei meio confuso aqui. O problema é a lide, a delimitação da lide. O parágrafo 6º do artigo 32 fala que, efetivada a suspensão da imunidade, inciso 2, a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração. Exatamente. Ela procedeu desta forma. Só que como o ato declaratório é nulo, não houve a suspensão da imunidade, não é isso? Não houve a suspensão de imunidade, exatamente. Então, se não houve a suspensão da imunidade, o auto é nulo. Não, mas o auto não faz parte da lide. Não, eu já julguei um processo igualzinho esse, Elcio. Na verdade, porque esse é um caso muito específico, a Lei 9.400,
1930, ela traz um rito especial que joga no PAF a suspensão desse ato declaratório. Então, são duas lides separadas que se instauram. A da suspensão desse ato declaratório, que vai para o PAF, e a da atuação. Então, são duas lides separadas. Ele tem direito a contestar esse ato declaratório no contencioso. Então, é isso que eu estou olhando aqui. Esse processo é só do ato declaratório, né? Só do ato declaratório. Eu só contesto o ato declaratório. Eu julguei, nesse caso aqui é mais simples, porque a unidade não seguiu o rito. O processo que eu julguei, ela seguiu o rito. O rito foi direitinho. Então, o que a gente analisou foi se ele cumpria os requisitos para manter o ADE. Tá? Então, a gente acabou chegando à conclusão que ele não era até uma empresa grande, a Nokia. E é uma fundação da Nokia. E a gente viu que ela não cumpriu os requisitos para manter o ADE. Tá? Então, a gente manteve a suspensão, né? O ADE. Manteve o ADE. Tá? Esse caso seu aqui ainda está mais simples, porque... Eu olhei a impugnação, li da frente para trás, de trás para frente, para ver se ele falava alguma coisa sobre a ação fiscal que estava em andamento. Porque né, o ato declaratório foi... aliás, o auto de infração foi após o ato declaratório, né? Exatamente. Ele tinha que ter impugnado o auto de infração. Se impugnou, está em outro processo. Eu ia perguntar. Deve ter. Essa informação você não tem. Não tem. Bom, também que tivesse. Mas o auto não está aqui? Não. Mas o que é esse auto aqui? Os outros o auto está aí, Leonardo, mas o contribuinte só impugnou o ato declaratório. Olha a impugnação dele. Ele não impugnou o auto. Mas o auto é parte integrante desse processo administrativo fiscal ou não? Mas o contribuinte não contestou o auto de infração. Mas, Elcio, se ele impugnou o ato declaratório, consequentemente, o auto de infração não perde a validade? Perderia, mas como eu coloquei lá, o delegado lá na hora de executar aqui essa decisão, ele pode de ofício cancelar. Uma vez que foi cancelado o ato declaratório, o auto também tem que inexistir. Aí ele é que vai cancelar lá. Não a gente aqui, porque ele não faz parte da lei. Não, eu te entendo perfeitamente, mas em casos assim parecidos, eu acho que esse eu nunca não lembro, mas parecido, a gente pelo menos fala, mas tudo bem, estamos julgando o ato declaratório, né? Aí a gente menciona que o auto de infração perde a validade, deixa um recado aí para... Eu não falei da forma que você está falando, mas eu falei indiretamente, quer ver? Eu li aqui de novo aqui. Tipo, tá dando um recado para liquidação. Aqui, não tendo sido impugnados, os autos de infração somente podem ser revistos pela própria autoridade administrativa e apenas nas hipóteses do artigo 149 do CTN. Então, ela pode revelar. Sim. Eu acho que ela vai rever. A hora que chegar lá, que caiu o ato declaratório... E tá logo em cima do dispositivo, né? Eu também acho que fica bem ressaltado ali essa questão. Esclarecido para mim. Podemos votar? Leonardo? Andrade? Só um minuto, presidente. Tá. Não, já são quase 7 horas. Não. O julgamento desse processo que a gente julgou lá, Elcio, no final, conheço o recurso voluntário, no termo do lançamento de ofício, mantém a autuação por ausência de impugnação específica da acusação fiscal, entendeu? Para você ver, então existe, né? Inclusive, a própria formalização do processo, né, tinha que ser uma coisa mais organizada, né? Mas a lei que fala que é para fazer desse jeito, você viu como que a lei está lá, o artigo 32? O artigo 32 ele é enorme, ele dá todo o rito no artigo 32, como que deve ser. Pode ser que realmente a alegação
Eu estou olhando aqui o seu processo aqui, não, ele não fala nada aqui sobre ele. Ele nem fala nem sobre a ação fiscal em andamento. Não, para poder se cita onde que foi. Não tá... Você não falou que não havia ainda o auto, né? Não havia, mas já tinha iniciado a ação fiscal. Ela já estava sob ação fiscal. Ela já tinha até recebido os livros de volta. Tá. Quer dizer, a fiscalização estava nos finalmente. Uhum. Ok. Vou guardar o Leonardo. Se você olhar a impugnação, Leonardo, você vai ver, não tem uma linha sobre os autos. Não, eu vi, Elcio, que não tem... Só que eu acho que é uma consequência. É uma consequência. Mas aqui eu acho que, como eu pus aí o PAF, né, a lide é formada com a impugnação. Se ele não impugnou os autos... A nulidade do auto é uma consequência do fato do ato declaratório lá ser nulo. Mas ele não contestou o auto. Então, Mas é que ele contestando a ADI, ele estaria contestando o auto também. Não. Quando ele teve ciência do auto de infração, ele tinha que ter apresentado a impugnação, né? Ele tinha que ter apresentado a Mas, impugnação. Elcio, o problema é que é o seguinte, isso aqui não é processo de crédito. Não é processo de pedido de crédito. Não. A gente está julgando o quê, então? Se não é um auto de infração. É o ato declaratório. Só que aí cai no quê? E se nós empatar aqui? É voto Não de vai ter jeito de qualidade? empatar aqui, não. É voto de qualidade é o quê? Não vai ter jeito de empatar, não. Não, eu estou tentando ver que rito que é esse? Eu estou tentando pensar que rito que é esse? A lei não... Você teria que ver a portaria do Estou ministro. PAF, mas não é nem crédito nem auto de infração. É o julgamento só do ADI. Eu acho que eu não posso julgar uma coisa que o contribuinte não contestou. É extra Eu petita. estou no limite da lide. Não sei se é extra petita, não sei. Sim. Talvez esse seja o ponto principal, né? O julgamento da DRJ foi extra petita em falar que o auto de infração é nulo? Eu acho que não, porque realmente é. Extra petita. Ele se caracteriza... Não. como Mas o auto de nulo. infração bom, é uma questão complicada. Porque Eu falei talvez no início, esse é complicado. Porque como esse vem antes, talvez ele seja o principal. Entendeu? Não, o principal não é o fato de ser o primeiro, não. O secundário é o que decorre. Mas então, são conexos. Eu teria que pedir a conexão, então. Conexão de que processo? O do auto de infração. Mas não se sabe se existe. Não se tem notícia do processo. Mas tem que saber, né? Não tem. Não dá para pedir conexão daquilo que a gente sabe se não existe. Mas se a gente não sabe se não existe, a gente não tem como tomar nenhuma. Nem pelo não. Se a gente não sabe o que existe, a gente não tem que decidir sobre aquilo que a gente não sabe se existe. Mas como você sabe se existe, ô Paulo? Não, o escrito, processo. Não, no relatório da DRJ. não sabe se existe um contencioso em relação ao auto de infração. Mas a gente tem que verificar, então. Está escrito aqui, ó, no relatório da DRJ. Como é que inicia o contencioso? Gente, Quem inicia o contencioso é o contribuinte. olha o parágrafo Você não 9. sabe. Olha o parágrafo 9 do artigo 32. Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência do crédito tributário serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente. Então, tem que ver se tem processo. Tem que Auto de infração. É bem observado, Mara, perfeito. Bem observado. Mas ele então é precurso. Porque ele não falou nada. Não, Mara, a gente tem que ver se tem processo com auto de infração. Não, aqui está falando de que tem reunido. Tem que estar... A lide desse processo é só um declaratório. Tem que reunir esse declaratório. Se existir. A gente tem que ver se tem um outro processo para reunir. Ou então, às vezes, está aqui dentro do documento. Se tiver outro processo para ser analisado, eles vão depender do resultado desse.
E esse aqui, o ato declaratório já foi anulado. Perfeito. Mas tem que reunir. Aí sim vai ter o efeito da decorrência desse, naquele. Mas daí entra nisso que a Mara leu. Eles têm que ser decididos simultaneamente. É o que está escrito, né? Mas do parágrafo 9. Cadê a impugnação do auto? Mas não tem, Mano. Mas tem o termo de jurisdição? Cadê a impugnação do auto? Ele não impugnou o auto. Então precluiu, né? Ele não impugnou Gente, o auto. pode estar em outro processo. Gente, a DJ teria verificado isso. Ela cancelou o auto considerando que o auto tinha sido impugnado aqui. Ela teria verificado isso. Bom, para mim isso serve para anular o auto de infração. Eu tô tranquilo. Deve ser julgado em conjunto. Se não tem outro processo, eu concordo em anular o auto de infração. É consequente. O problema aqui desse processo foi a mal-formulação dele na delegacia de origem. E é lá que eles vão ter que resolver isso. Aí o contribuinte não pode ser penalizado. Eles fizeram tudo errado. Então, eles que vão ter que cancelar isso lá. O contribuinte com mandado de segurança, ele mata isso aqui. Então, eu negaria provimento para o recurso de ofício. Fica complicado. Ah, tá aqui o auto. Teu número. Qual página? Tá, o auto tá aí, ué, mas ele não impugnou. Não, tem o número do PAF. O presente termo faz parte integrante da auto-infração constando o processo administrativo fiscal protocolizado sobre o número 13974 0000 2010-13. Ué, mas esse aqui. Porque ele mandou juntar o artigo. Eu acho que o contribuinte entendeu que bastava pedir a anulação do ato declaratório, que automaticamente... Gente, quando isso aqui chegar na delegacia com o ato declaratório anulado, não vai ter outra saída para a delegacia a não ser anular o auto de infração. Mas a decisão... Se ele exigir do contribuinte o auto de infração, eu estou falando, o eliminar o mandado de segurança acaba com isso na hora. Mas para que criar esse custo para ele, Elcio? Mas, Pedro, nós vamos julgar uma coisa que não consta do processo, que não é lide. Esse é lide, não é lide. A gente está julgando as duas coisas. Bom, então, assim, eu respeito a posição contrária, assim, eu analisei muito isso aí, porque eu queria manter essa decisão. Mas eu falei, gente, se você pensar bem, a DJ decidiu sobre uma coisa que não foi contestada. E a própria lei prevê que tem que ter 2 impugnações. Só tem uma, só do ato. Então eu não posso avançar aí. Eu queria muito poder, mas eu acho que eu prefiro respeitar. Eu te entendo. Tudo bem. Eu sei que materialmente a ideia é essa. Mas eu acho que se a gente começar a flexibilizar aqui, flexibiliza aqui, vai virar seja o que Deus quiser. Pela manhã eu acho complicado. Tá. Não, te entendo. Verdade, é verdade. Eu estou pronto para votar. Esse artigo 32 ele é confuso mesmo, porque ele fala assim, efetivada a suspensão da imunidade, aí tá assim, a entidade poderá, no prazo de 30 dias, apresentar a impugnação ao auto declaratório, né? Mas ela não fala sobre aí depois lá no parágrafo 9, ele manda juntar tudo no mesmo processo. Como antes do outro, né? Mas aqui está induzindo o sujeito fica parecendo assim, eu estou impugnando só o ato declaratório. Quem mandou impugnar só o ato declaratório? Aqui, caso seja lavrado a auto-infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência do crédito tributário, então ele tinha que ter feito 2 impugnações no mesmo processo. Juntou a do auto de infração é porque não teve impugnação. Eu também acho que nesse caso aí ele precluiu. Gente, só tem um processo, que é esse. Mas ele tinha que ter colocado impugnação, tinha que ter impugnado as 2 coisas. Ele impugnou só o ato declaratório. Aí é questão de voto mesmo. Tá certo, vamos votar. Leonardo Andrade.
nego o provimento ao recurso de ofício. Voto por negar o provimento ao recurso de ofício, em razão da nulidade do auto declaratório, DRF/JOI 144/2010, e, consequentemente, nulificado o ato declaratório, é nulo o auto. É uma decorrência da nulidade do ato declaratório, da nulidade do auto. Com a devida vênia ao entendimento. Eu compreendo que o entendimento do relator pode resultar nisso na unidade de origem. Mas eu prefiro deixar consignado desta forma. Tá, mas aí, Leonardo, basta teu voto divergir no sentido de estar negando provimento ao recurso de ofício. Negando provimento ao recurso de ofício. Ó, tá. Ok. Leonardo Macedo. O alto, né? Tá. Boa discussão, eu vou acompanhar o relator. Essa vai votar. E eu acho que você vai ter que tirar isso de pauta. Você sabe? Já estamos votando. Mas o problema é que nós somos 7. Tem maioria para. Tem quórum para votar. Ah, tem quórum? Sem problema. Mara? Eu acompanho o relator. Pedro? Não, opa. Meu presidente. Oi? O Márcio, pulei o Márcio. Muito bom o debate, mas eu vou acompanhar o relator em respeito também aos atos processuais. Eu acho que também no final, na liquidação, não vai ter outro meio, ainda que acaba sendo de repente, um pouco mais burocrático, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que seguir esse rito mesmo que o relator optou. E tem um valor didático, né? A delegacia tem que aprender a fazer isso. Porque uma hora você decidir o contrário disso, a gente pode estar sendo contrassenso com outros casos que posterior a gente vai estar debruçado também, apesar de que cada caso é um caso, mas é até bem sinalizado pela conselheira Mara, quando falou do parágrafo 9º, a contribuinte, o recorrente, tinha que ter colocado, consignado essa questão também no seu recurso. Redigindo em local errado aqui. Pronto. Pedro? Presidente, eu entendo que ao respeito ao devido processo legal e ao processo administrativo fiscal se mantém preservado a forma como foi decidido, e vejo que é uma medida, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo relator e pelos que acompanharam, uma medida muito extrema restabelecer esse auto de infração por uma mera questão de processual. Vejo que a gravidade do restabelecimento do auto de infração pode gerar um custo desnecessário para o contribuinte e manteria como está a decisão de primeira instância. Negar, acompanho a divergência e faço declaração de voto. Só fazer uma observação, eu gostaria muito de ter essa possibilidade de votar da forma do Pedro, mas eu não me sinto autorizado pela legislação, por isso é que eu não voto. Mas que eu gostaria. Se eu tivesse no Poder Judiciário, eu votaria sim. Concordo, relator. Eu também acompanho o relator. Então, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso de ofício para cancelar a declaração da DRJ de nulidade dos autos de infração, por não se tratar de matéria controvertida nos autos, mantendo-se tão somente o reconhecimento da nulidade do ato declaratório 144/2010.
vencidos os conselheiros Leonardo Vinícius Toledo de Andrade e Pedro Rinaldo de Oliveira Lima, que negaram provimento ao recurso de ofício. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Laércio. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Pedro. Então, é isso. Esse foi o item 217. Senhores, eu tenho que consultá-los para ver se tem condições de continuarmos ou não. Eu vou ter reunião de condomínio agora, 7 horas. Ei, que delícia! Então é melhor pararmos por aqui, né? 19 horas, né? Isso, foi o limite que eu falei, né? Ando muito até 19. Existe alguma categoria que trabalha tanto como nós numa semana? Nossa. Olha, Elcio, pois é. Elcio. Eu tô buscando aí também, viu? Bom, vamos interromper a gravação. Posso Então, interromper? Pode Posso interromper? interromper a gravação, fomos até o item. O último que julgamos foi o 217, mas nós fomos até o item 222 da pauta, sendo que o 223 ao 224 saíram de pauta. O 223 por solicitação da PGFN, consta aqui que o 224 por solicitação do conselheiro. Isso daí tá errado, viu? Porque isso daí eu tirei, você lembra que aquele que eu tirei porque ele supera 8 milhões? Tinha que tirar de pauta superar o limite. Porque se for solicitação minha, isso daí eu não vou ganhar as horas desse processo. É acima de 1 milhão, né? Eu vou retificar aqui. Milhões. Posso encerrar, presidente? Pode. Gravação finalizada.